Boa noite, pessoal. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que se encontra lá em Lucas 19, sobre Zaqueu. Um estudo bem interessante e que possa ser muito edificador à sua vida, como foi na minha. Então vamos ler a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e a toda pressa, e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Extrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero trazer 4 pontos sobre esse estudo para vocês refletirem assim como eu refleti. Zaqueu, aqui no contexto, ele era um publicano. O que era? Ele era um cobrador de impostos. E ele era visto pela sociedade de Jericó como um ladrão. Então Zaqueu não tinha caráter nenhum. E além disso, as pessoas, elas temiam por Zaqueu, porque ele cobrava os impostos e cobrava a mais. Então, ele era um pecador. Assim como eu, assim como você que está assistindo esse vídeo. Todos somos pecadores. E a palavra do Senhor fala que Zaqueu, ele além de ser um pecador, ele era uma pessoa pequenininha. E por que Zaqueu quis subir numa árvore? Por que Zaqueu quis chamar a atenção de Jesus? Creio eu que Zaqueu, ele começou a escutar murmúrios sobre o Salvador. E escutar as grandes coisas que Jesus estava fazendo, os grandes milagres. E eu acredito que ele queria mudar de vida. Então ele entendeu que Jesus poderia tirar ele da vida em que ele levava. E então ele desejou Jesus. Zaqueu, ele ao escutar Jesus no seu coração, ele desejou estar com Jesus. Ele desejou ter uma vida diferente com Jesus. Por isso, ele perseverou para que o mestre pudesse ver ele. E ele era baixinho, então como ele poderia chamar a atenção de Jesus? Ele subiu numa árvore. E como eu e como você podemos chamar a atenção de Jesus? Será que o seu coração está voltado para desejar se encontrar com o Mestre, para desejar ter a vida que Ele nos promete? Ou será que você hoje só escuta falar dele, mas não quer estar pertinho com Ele? É muito diferente a gente escutar e a gente desejar. Naquele momento, Zaqueu desejava a presença do Mestre. Zaqueu ansiava encontrar o Mestre. E ele lutou contra todos os obstáculos. A sua estatura não deixava Jesus enxergar ele. Mas o que ele fez? Ele subiu numa árvore, ele perseverou para que Jesus pudesse enxergar Zaqueu. E o que a gente tem feito? Será que desejar e perseverar está sendo suficiente para Jesus nos enxergar? Claro, Jesus ele nos vê, mas será que nós estamos lutando para trazer Jesus para perto de nós?
Zaqueu desejou ter a presença. Zaqueu queria Jesus pertinho dele, queria ter relacionamento com o mestre. E ele lutou, não se importando com o que as pessoas estavam falando, porque as pessoas falavam: não, Jesus, aquele homem, ele é pecador, o Senhor não pode ficar próximo dele, o Senhor não deve ficar perto da presença desse homem. Mas Zaqueu ignorou o que as pessoas falavam. Sabe, desejar a presença de Jesus é simplesmente, muitas vezes, falar não para as coisas que nos afastam dele. Desejar ter relacionamento com o Pai é ter uma vida em santidade, é ter uma vida conforme os princípios do Senhor. Zaqueu não tinha caráter, a vida dele estava detonada. Eu imagino uma família totalmente num caos, porque um homem que roubava as pessoas não deveria ser um bom marido, um bom esposo, ele era um improvável. Mas Jesus desejou também estar com Zaqueu. Ele convidou, ele disse para Zaqueu: Zaqueu, eu estarei com você na sua casa, porque também Jesus queria estar com Zaqueu. Jesus quer estar comigo, Jesus quer estar com você. E o que nós temos feito para que Jesus possa desejar estar conosco? O que a gente está fazendo para aceitar o convite de Jesus diário, de estarmos na presença dele? Zaqueu, ele era marcado porque a palavra do Senhor fala nos últimos versículos que ele era filho de Abraão. E quando a palavra do Senhor relata ser filho de Abraão, significa que é um filho de Deus. Ou vocês acham que Jesus não sabia que ele estava na árvore, que ele ia se encontrar com Zaqueu? Não, aquele encontro já estava determinado pelo Pai, pelo Mestre. O meu encontro e o seu encontro está determinado por Jesus. Basta a gente aceitar. Primeiro nós temos que aceitar, para depois Jesus nos convidar. Porque Jesus é gentil. Ele não chega abrindo a porta, ele bate. E ele deseja estar conosco, mas primeiro nós temos que aceitar. É de dentro para fora e não de fora para dentro. E ele experimentou a alegria da salvação. Ele e toda a sua casa foram salvos. Trazer Jesus para perto de nós, lutar para ter Jesus perto de nós, significa obter a salvação, significa ter a vida eterna, significa estar na presença plena com o Pai. E o que é essa plenitude? Essa plenitude é ter a paz, é sentir o amor do Pai. Essa plenitude é saber que não estamos sozinhos lutando as nossas lutas, que tem alguém lutando por nós. É um evangelho difícil, sim, porque viver para Cristo é morrer para as nossas vontades e seguir os princípios do que Deus nos manda. E isso é muito difícil você estar no caminho do Senhor, porque você tem que falar não para muitas coisas. E Zaqueu, naquele momento, entendeu que era o papel dele aceitar Jesus e mudar de vida. E Deus restituiu toda a sua casa. Eu creio plenamente na restituição da vida e do lar de Zaqueu. E ele entendeu, e ao entender, ele disse para Jesus: olha, eu vou sair pagando todas as pessoas que eu roubei. Ou seja, ele entendeu que a consequência do pecado dele era ele voltar pedindo perdão para as pessoas e voltar fazendo as coisas corretas. Muitas vezes a gente vai ter que voltar no passado e pedir perdão para algumas pessoas. E não é fácil. Zaqueu entendeu a importância de fechar as portas que estavam abertas com o passado, para ter uma salvação, para ter uma vida em plenitude. Eu não sei o que você anda passando, eu não sei o obstáculo que está sobre a sua vida para enxergar Jesus e para correr atrás da presença do Pai. Mas eu sei que nesse dia, enquanto você estiver escutando esse vídeo, o Espírito Santo vai tocar no seu coração para que você possa desejar
estar com Jesus, passar por todos os obstáculos e aceitar o convite do Pai para entrar na sua casa e então obter a salvação. Amém? Que Deus possa estar abençoando a você e toda a sua família e que um novo do Senhor esteja sobre você e toda a sua casa.